Olá, está começando o AB Solar Inside by Intersolar. A maior feira do setor solar fotovoltaico da América do Sul está ao vivo com transmissão pela internet. Hoje, no último episódio do nosso AB Solar Inside by Intersolar, o assunto é inovação, tecnologia e novos produtos. Como é tradição na Intersolar, quem abre as boas-vindas aqui é o Florian Wenzendorf, o nosso anfitrião. Ele mandou um vídeo para a gente direto da Alemanha, sede da Intersolar. Bom dia, senhoras e senhores. My name is Florian Wenzendorf. I'm the Managing Director of Solar Promotion International, one of the organizers of Intersolar South America. It is a privilege to me to welcome you to the third episode of AB Solar Inside by Intersolar. First of all, I would like to thank you for joining us today and to thank AB Solar for giving us the opportunity to host this episode. This episode will focus on innovation, technology, and new products. What is hot in solar technology? With solar having reached the point where it consistently outperforms all other power generation technologies in terms of cost and efficiency, some might wonder if and where there is still reduction potential. The good news is there is still plenty of cost reduction potential there. If the solar module and its process materials are the largest contributors to system costs, they are the prime focus for cost reduction efforts. Researchers and developers are hard at work to improve solar's competitiveness even further. But what is happening with inverters and mounting systems? For inverters, this is crystal clear: big, small, and very small. The importance of the inverter's role in PV systems has only been increasing with the arrival of digitalization in the solar sector. Primarily used in the past as a means of converting DC into AC power, today inverters are the real brains of solar systems. They cope with all types of storage systems, are a key tool for efficient solar power plant OEM, also regarding grid services, and a partner of intelligent energy management systems in homes or the solar mobility world. There's also the popular concept of commercial size inverters with power optimizers to more efficiently operate a solar system, which has found new proponents, while module-integrated microinverters are also seeing increased traction as bifacial models and a growing rooftop market with solar focus on safety provide the grounds for a strong growth of module-level power electronics. And for mounting systems, today's large utility-scale solar power plants are all using tracking systems that have basically become standard for utility-scale PV plants. They operate reliably, and the investment of a fixed mounting system is more than compensated by lower LCOEs. The latest product updates address the needs of bifacial modules to have open access to the grounds in order to be able to generate power on their backside. Señoras y señores, I wish you an insightful AB Solar Inside episode. We're looking forward to welcome you soon, both in Fortaleza for Intersolar Summit Brasil Nordeste from March 24 to 25, 2021, and in Sao Paulo for Intersolar South America 2021 from August 24 to 26, 2021. Together, we are stronger. Stay safe and see you soon. Esse então foi o Florian, direto da Alemanha. O nosso programa é interativo e você pode participar de duas formas: pelo chat, mandando comentários e perguntas para a gente responder aqui ao vivo, e nas salas privativas. Veja como funciona. Olá, eu vou te explicar como funcionam as salas privativas. Abaixo do player, onde o programa AB Solar Inside é transmitido, você encontra os botões indicando os nomes das salas e os temas escolhidos pelos apoiadores do Inside. Ao clicar no botão, você é imediatamente direcionado para o ambiente digital do Zoom, onde os anfitriões já estarão esperando por você. Serão 20 minutos dentro da sala, usufruindo do conteúdo exclusivo preparado para você. Enquanto as salas estiverem rolando, uma mensagem ficará visível na tela do player, com um relógio na contagem regressiva. Quando esse tempo acabar, o programa AB Solar Inside vai voltar ao vivo, trazendo a interação dos apresentadores e convidados e respondendo as perguntas do chat ao longo do programa. Simples assim. Interatividade, programa ao vivo, trazendo informação de qualidade de um jeito leve. Aproveite o seu AB Solar Inside.
Para este programa, os nossos apoiadores, a Clamper e o Meu Financiamento Solar, separaram temas especiais. Vamos dar uma olhada. Olá, boa tarde a todos, tudo bom? Muito prazer, sou a Carolina Reis e represento o time do Meu Financiamento Solar. Nós somos a plataforma exclusiva do BV para o financiamento de energia solar. Hoje, após o debate, convido a todos para participar da nossa sala, onde nós teremos uma convidada especial, que é a Bárbara Rubin. A Bárbara é a vice-presidente do Conselho da AB Solar e também diretora da Bright Strategy. Ela vai tratar de um tema super importante, que é cenários da regulamentação da 482 para 2021. Conto com a presença de todos. Olá, eu sou o Thiago Gomes, coordenador de suporte técnico da Clamper, e estou aqui para te convidar a participar da nossa sala privativa na AB Solar Inside, by Intersolar. Vamos abordar as vantagens da utilização da String Box em sistemas fotovoltaicos e, claro, não pode faltar as novidades Clamper. Pessoal, fique ligado! Não deixe passar essa oportunidade. Te aguardo lá. Um forte abraço e até logo. Muito bom. E eu aviso você aqui o momento certo de ir para o ambiente privativo, tá? Bom, dividindo a bancada virtual comigo está mais uma vez o Rodrigo Sawaia, presidente executivo da AB Solar. Bem-vindo novamente, Rodrigo. Obrigado, Priscila. Olá para você. Queria aproveitar e fazer um agradecimento também a todos que estão com a gente aqui hoje assistindo. Já vou antecipar aqui um agradecimento especial de coração ao professor Ziles, que está aqui com a gente como convidado. E Priscila, antes de devolver a bola, como no episódio anterior a gente fez com muito sucesso um quiz, convidando o pessoal aí para responder uma pergunta que a gente colocava, posso repetir a dose aqui hoje? Pode, claro. Maravilha, então a pergunta vai ser a seguinte, pessoal. Qual é a fonte renovável que mais investe em pesquisa e desenvolvimento no mundo? Dados de 2019. E você acha que esses investimentos foram mais públicos ou privados? Então são essas duas perguntinhas em uma. Qual foi a fonte das renováveis que mais investiu em pesquisa e desenvolvimento? E se é mais investimento público ou privado? Aguardamos aí os seus palpites. Então tá, pessoal, vai pensando aí, coloca no chat o seu palpite e eu vou pensando aqui também, né? Porque da última vez eu paguei mico com a minha resposta, eu espero que dessa vez eu acerte o seu quiz, viu, Rodrigo? Bom, e para aprofundar esse debate sobre inovação, nós convidamos para participar conosco hoje o professor Roberto Ziles, que é diretor do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo e coordenador do Laboratório de Sistemas Fotovoltaicos da USP. Muito bem-vindo, professor Ziles. Eu já emendo uma pergunta para o senhor. Em um setor dinâmico como o solar fotovoltaico, qual que é a importância da inovação, da pesquisa e da tecnologia? Bom, olá Priscila, olá Rodrigo. A pergunta é muito interessante, tá? Bom, primeiro, o que se entende por um setor dinâmico, né? O que a gente vê de dinâmico no setor fotovoltaico é apenas o início, tá? Então é muito importante a pesquisa e a inovação, tá? O que hoje o mercado, mais ou menos, está sendo desenvolvido, nós estamos falando de 100 gigawatts em média por ano, e tudo baseado em uma tecnologia, a base da tecnologia é da década de 54, onde veio a primeira, quando a gente fala em energia fotovoltaica, nós estamos falando da célula, então ela é uma coisa que ficou muito restrita no desenvolvimento da eletrônica, né, dos semicondutores, e a gente fala, ela é dinâmica, mas ela vai ter que ser muito mais dinâmica, porque é pouco ainda o que tem, embora, né, comparado com o que tem das outras fontes, é a que mais cresce. A participação na matriz de diversos países tem crescido ano a ano, tá? Então, a pergunta que você faz, qual a importância? É muitíssimo importante, porque a gente não pode pensar num tempo que nós estamos aqui nos próximos 10 anos, isso é um tempo muito curto. Todas as previsões, né, seja na política declarada dos governos ou no desenvolvimento
sustentável, seguindo os objetivos ODS, nós vamos ter para 2050 uma participação expressiva das renováveis, em particular a solar. Então, nós estamos falando esses 100 gigawatts, provavelmente não vão ser com a tecnologia exatamente como a gente tem hoje, como é a crença do que tem, essa está consolidada, mas então exige muita inovação e tecnologia, e é um campo aberto, né, para os jovens que estão entrando, que estão se formando, e um papel muito importante da academia. E também a tecnologia fotovoltaica, na minha opinião, ela tem a oportunidade, sobretudo no nosso país, de proporcionar uma aproximação de fundos privados com os fundos da universidade, né? Então, aonde está acontecendo esse desenvolvimento, ele ocorre a maior parte com empresas privadas interagindo com o setor acadêmico. Então, é muitíssimo importante a formação, né, e as tecnologias que estão surgindo serão muito desafiadoras e interessantes para os nossos jovens que vão usufruir, né, um planeta com mais energias renováveis, e no nosso caso de hoje, particularmente a solar fotovoltaica. Então, a importância é muito evidente, e é muito importante investimento, né, em capital humano, né, e estimular os jovens a dedicar atenção, porque a ciência está aberta para a descoberta de novos materiais, novos dispositivos, né, que são necessários e vão fazer parte do que é o universo de conversão da luz solar em eletricidade. Maravilha, professor. Bom, nossa produção entrevistou o Eike Weber, vice-presidente do European Solar Manufacturing Council e ex-diretor do Instituto Fraunhofer de Energia Solar. Vamos ver. Ladies and gentlemen, my name is Eike Weber, and it is a big pleasure for me to be part of Intersolar South America presentation in fall of 2020. This industry is really driven by very interesting technology developments and technology innovations. In the past, silicon PV technology had 95% of the market, and is mainly so-called aluminum back surface field standard technology, where you have a silicon wafer, you put a backside surface of aluminum as a backside contact, you diffuse a emitter from the front, and you put anti-reflection coating, and ready is a cell. And with this technology today, we are able to reach easily 18 to 20% of cell efficiency. However, we can come further by using fully passivated backsides, the so-called PERC technology, where you have a backside with a passivating layer, which is only contacted through individual contact points, which we can produce by a laser very quickly, thousands of contact points in 1 second. And with this technology, we can easily come through 22 and 24% efficiency. So this technology is today rapidly introduced into the market. I would suggest at the moment more than 50% market share, whereas the ALBSF, the old industry standard technology, is only 40% of the market share. However, after the second generation of PV technology, we are already now preparing to go the next step, to go to so-called higher efficiency technologies. And the higher efficiency technologies allow to go beyond 24% to 26, 27%. World record is above 27% with a heterojunction type of silicon solar cell. And the heterojunction technology, a competitor for these high efficiency, is as well the TOPCon technologies. These technologies are right now being prepared for large-scale market introduction. So this we will experience in the next 5 years
to penetrate the market. And these technologies create as well a very interesting opportunity for new players who want to come into the market, because it is very difficult to run behind the rapidly running express train of the old current PV technologies, the ALBSF and the PERC cells. So I would like to summarize that in PV technology, we are still experiencing very exciting technology developments. I talked now mainly about cells. I did not mention modules. The heterojunction technology is a technology where the cell is basically symmetrical. That means it's very easy to make this as a bifacial cell, creating power when light comes from the front side or from the back side. And this technology can be easily placed in so-called glass-glass modules, which are very beautiful aesthetically. They don't have this very heavy backside layers. They are just out of 2 layers of glass and in between the silicon solar cells. And with this, of course, we get an added efficiency boost, which cannot be really measured up front. It depends on the mounting of these glass modules. It depends what kind of reflective surface is below. But I just want to indicate that it's not just cell technology which is advancing. It is as well module technology. We have very interesting advances as well in the power electronics. So there is many different technology improvements ahead of us. So even for newcomers who decide to join PV production now, there are many opportunities to do this. And I think South America is a very exciting market and has a lot of technology potential to play a role and not only to be dependent on imports of solar cells. It has been a pleasure to be with you. Nossa, quanta informação difícil. Mas como você também é especialista, Rodrigo, o que você achou da entrevista? Bom, primeiro dizer que é uma satisfação a gente aqui no nosso ABSolar Inside, a participação do ex-diretor do Fraunhofer, né, que foi onde eu pude fazer um pedaço do meu doutorado, né? Então esse conhecimento eu adquiri em partes lá no Fraunhofer também na Alemanha. E eles continuam fazendo um trabalho brilhante, é um dos principais centros de pesquisa da Europa, mais de 1.200 pesquisadores trabalhando só com energia solar fotovoltaica. Veja só, Priscila. E eu vou resumir um aspecto que ele falou que eu acho que é muito relevante e vou aprofundar em cima disso. Eu vou falar para o caso de células e módulos fotovoltaicos, mas vocês podem aplicar esses mesmos pontos que eu estou falando aqui para os outros equipamentos e componentes, inversor, estrutura, cabeamento, rastreador e outros componentes que vão surgir cada vez mais nos sistemas fotovoltaicos, como as próprias baterias, etc. Olhando para o módulo, normalmente, primeiro, inovação é absolutamente fundamental para o nosso setor, é um setor dinâmico que precisa continuar inovando para se tornar competitivo. E aí no módulo fotovoltaico, essa inovação ela pode vir aumentando a eficiência das células fotovoltaicas, o uso de tecnologia laser, eu inclusive trabalhei com isso no doutorado, ele foi um exemplo desse avanço importante que aconteceu e que são melhorias graduais. Como o professor Zilis falou, ainda é aquela tecnologia de silício da década de 1950, né? Mas com aprimoramentos graduais que a gente continua fazendo. O espaço para fazer esses aprimoramentos não acabou. Então aqui a gente continua aumentando a eficiência dos equipamentos, o que ajuda também a reduzir o preço da tecnologia. Por outro lado, a gente tem também um esforço de diminuir a quantidade de matéria-prima, material que o setor utiliza. Porque aí a gente produz o mesmo módulo fotovoltaico com menos matéria-prima e com isso a gente tem economia também para o preço desse equipamento. Terceiro fator, aumentar a escala de produção, o volume de produção, produzindo mais equipamentos em fábricas maiores, em volumes maiores, com equipamentos que produzem mais módulos fotovoltaicos ou células fotovoltaicas por hora de produção, e com isso a gente dilui custos fixos desses fabricantes e ajuda a reduzir o custo também desses sistemas. E um outro eixo que é bastante importante quando a gente fala na parte de trabalhar pesquisa, desenvolvimento e inovação, a gente tem que lembrar também que a gente tem um esforço grande para poder simplificar etapas do processo produtivo, fazer
chegar no final do módulo com menos etapas, menos equipamentos, menos fases, menos pessoas, atuando no meio desse caminho. Tudo isso ajuda a gente a reduzir o preço, a gente está longe do fundo do poço nesse sentido, do preço da tecnologia, tem muito espaço para solar ficar ainda mais barato. Então isso a gente aplica para qualquer equipamento. E antes de passar a palavra, fora essa evolução nos equipamentos, a gente tem inovação também, é um outro eixo importante, nos serviços, que é a gente ter serviços mais eficientes, digitalizar etapas, por exemplo, comerciais das empresas, usar a internet a favor, ou seja, com esses serviços inovados, com os modelos de negócios, com inovações, a gente consegue fazer essa tecnologia também chegar mais barata e mais acessível na ponta da sociedade. Professor, no caso do Brasil, quais são as principais contribuições da academia para o setor solar fotovoltaico em pesquisa e inovação? Perfeito. Antes de entrar nessa parte, diretamente na sua pergunta, né, fazer um comentário do vídeo, tá? Com relação, e está associado com a primeira pergunta da importância da inovação. Tá? A grande parte do que o Weber nos comentou, falou um pouco da tendência do mercado das células PERC. As células PERC, embora pareça uma inovação, hoje não, é uma utilização, né? Isso foi desenvolvido há muitos anos, então foi uma importância, da primeira pergunta, da importância da academia, então as coisas são desenvolvidas e elas até serem aplicadas, e aí para o setor produtivo e usuário final percebê-la como inovação, é porque foi feito investimento em pesquisa e desenvolvimento, seja na universidade, seja na indústria. Né? A célula PERC, né, que também hoje é bifacial, que falam, ela essencialmente ela é bifacial. Né? Só não se utilizava ela antes porque o investimento inicial em máquinas era muito caro, porque o mercado não estava claro quanto que ia crescer anualmente. Então, tem várias inovações que já têm conhecimento em setor produtivo, de desenvolvimento de células, que à medida que esse mercado começa a ser mais significativo, novos investidores podem entrar, introduzindo com inovações que já são conhecidas no processo produtivo, tá? Porque essa célula PERC, né, na verdade, ela reduz material, reduz alumínio na cara posterior, reduz a recombinação, né, e tem esse aumento, como o Weber nos falou, da ordem de 2% do processo tradicional, e energeticamente, o custo energético é o mesmo de uma célula clássica que a gente conhece, tá? Com relação à pergunta, né, as contribuições da academia, a academia no Brasil, a pergunta é dirigida ao Brasil, ela teve uma importância significativa, tá? Isso a gente pode remontar à década de 70, mas gastaria muito tempo contando aqui, né? Mas muitas das pessoas foram formadas na academia, desenvolveram a primeira indústria que teve ativa no Brasil, que inclusive tinha os padrões internacionais, tá? Então, a academia teve um papel e tem um papel, né? As pessoas hoje que estão ativas e dão um lastro, seja técnico para esse setor, foram formadas na academia, o governo apoiou vários de nós, né, tanto o Rodrigo quanto eu, nós fomos para o exterior, isso na década de 80, para estar trabalhando com isso, então, é importante, é uma visão de futuro, tá, que não é só de quem investe, e também da nossa formação na academia com professores que estavam orientando isso, então ela é importante nesse sentido, e muito mais do que está por vir, tá? E se a gente pegar a contribuição passada, né, nós temos uma parte que é a parte tecnológica, desenvolvimento de materiais, que é importante, de novos materiais, novas células, mas a academia, num período que a gente pode dizer final da década de 80 até o início, meados dos anos 2000, ela teve um papel importante nas políticas públicas de eletrificação rural,
de utilização dessa tecnologia, onde que era os programas de assistência social, de melhora de qualidade de vida, porque era muito cara a energia solar fotovoltaica, mas aí não era a questão de quanto custa a energia, mas o benefício que ela tinha, tá? E depois em todo o processo, né, que a academia, quando a gente fala academia é um laboratório pesquisando, não, mas a academia ela tem 3 pilares, um é o ensino, o outro é a pesquisa e o outro é a extensão. Então, nos últimos 20 anos, né, fora os desenvolvimentos tecnológicos em laboratório, a academia fez um papel importante na extensão, participando de grupos de trabalhos do Ministério, da agência, nossa agência reguladora, e desenvolvendo todo o arcabouço legal e regulatório para que hoje a gente tenha uma estrutura bastante sólida. Tá? E a importância, ela ainda está, né, referendada no que está por vir, tá? Seja no que o Rodrigo comentou, não é só na tecnologia, nas novas tecnologias, tá? Tem tecnologias que estão sendo desenvolvidas hoje, mas que daqui 10 anos, com um mercado tão grande, vai se justificar fazer um investimento naquela tecnologia, naquele tipo de processo industrial. O investimento, não estou competindo com uma tecnologia da década de 50, então a academia tem um papel importante e deve seguir interagindo com o setor. Tá? E eu acho que, nesse aspecto, né, os investidores que estão atuando no Brasil, seja em grandes usinas, né, tem que estar atento, né, e se aproximar da academia, tá? Nem tanto no caso dos materiais, eu vou botar para um outro lado, tá? Porque essas novas tecnologias que estão entrando, os investidores tem multi-megawatts instalados. Então, é muito importante formar também recursos humanos e depois, possivelmente, spin-offs que saiam da universidade para estar cuidando dessas usinas. As usinas terão problemas, tá? E é bom conhecer os problemas que elas terão para manter o estado de saúde dessas usinas. Por exemplo, o que está se instalando hoje, módulos PERC, células bifaciais, certo? Elas aumentam a produtividade, né, dessas usinas, mas elas têm umas características, uma resistência a paralelo elevada, por isso que ela tem uma maior eficiência, mas ela é mais suscetível a pontos quentes. Então, a academia tem que andar junto com a indústria e investidores para também estar acompanhando e ajudando a solucionar ou, né, fazendo coisa preditiva de possíveis problemas para que essas usinas mantenham um estado de saúde que a gente preconiza. Tá certo. Eu vou chamar agora um break rápido e nós já voltamos. Evite prejuízos com paradas, mau funcionamento e manutenção do seu sistema fotovoltaico. Proteja seus inversores contra raios e surtos elétricos com a tecnologia da linha Clamper Solar. Conheça o Meu Financiamento Solar, a plataforma exclusiva do BV para financiamento de energia solar. Aqui você pode fazer cotações para os seus clientes e acompanhar o andamento das propostas. Acesse agora meufinanciamentosolar.com.br. Agora vamos ver uma entrevista que a nossa produção fez com o Michael Chimila, consultor executivo da Solar Power Europe, a associação do setor fotovoltaico na Europa. Vamos ouvir. Hello everyone. Greetings from Solar Power Europe, the association of the European solar power sector. We're glad to contribute to AB Solar Insights by Intersolar. Well, next to its competitive cost, a main reason for solar's growing popularity are its almost endless opportunities for applications. You can power a watch or a satellite, off-grid solar home systems in remote areas, or building integrated solutions in cities. Both is possible. As well as small residential rooftop installations or gigantic utility-scale power plants. And there's more. The latest application trends we are seeing for solar PV are in the field of agriculture, so-called agri-PV,
and on water surfaces, so-called floating solar. As the name indicates, floating solar is an application where solar modules float on bodies of water. The most common application is on artificial lakes, such as water reservoirs. Here, the floating modules are anchored either on the shore or on the bottom of the lake using simple ship anchors. However, you can also do it offshore, like with wind power. Above all, floating solar is a very, very efficient solution. By deploying solar on water reservoir surfaces, these areas can be productively employed and therefore increase the land use efficiency. The shade created by PV systems reduces evaporation from drinking water reservoirs, which contributes to water savings. And additionally, the natural cooling effect of water allows floating solar to generate more power than an equivalent land-based systems. Well, finally, it's about the potential for floating solar, which is huge. According to the World Bank, installing floating solar on just 10% of the water reservoirs in Europe could lead to over 200 gigawatt in capacity, producing around 14% of the EU's current electricity consumption. A recent study from the Fraunhofer Institute for Solar Energy showed that in former German lignite mine pit lakes, there's a potential solar PV capacity of 56 gigawatt. That's more PV power than Germany has installed today. And the technology is moving fast. In South Korea, for example, floating PV system with over 2 gigawatt is under development. Another way of saving on land use for energy generation is agri-PV. The principle is straightforward. It's about the smart combination of agricultural infrastructure on the one hand, with solar PV photovoltaic installations on the other. This combination unlocks a variety of disruptive applications that capitalize on synergies between solar and agriculture. Agri-PV allows for solar to be combined with specific rural and agricultural activities. First, it provides solutions to the needs of farmers and rural communities by driving investments and thus creating jobs in rural areas. Second, it supports traditional and sustainable agricultural practices. And third, it also increases the climate resilience of agricultural activities. To give you just a few examples, just look behind me, you can put solar systems on greenhouses. You can use it as shades for fruit or fish farming, or simply have sheep grazing in fields of ground-mounted solar panels, helping to control vegetation height. Like with floating solar, the potential for agri-PV is immense. If agri-PV were deployed on only 1% of Europe's arable land, for example, its technical capacity would be over 700 gigawatt. And again, the beauty here is you can continue to use the land for agricultural purposes at the same time, but more efficiently. However, in order to tap the full potential and really capitalize on the synergies of solar power and agriculture, regions and countries have to set up special agri-PV strategies. They really have to create agri-PV regulatory frameworks and prioritize the investments into solar. And that's why it is so important to support your local and regional solar industry associations and have progressive knowledge and trading platforms like the Intersolar trade shows. Agora eu vou começar ouvindo o professor Zilis. O que o senhor achou da entrevista? Muito interessante, ele toca dois aspectos, tá? Ele fala do uso de lâminas da água, tá? Eu não vou concentrar muito nessa, mas nessa parte que ele fala, a mensagem geral de uso de lâminas da água é que produzir eletricidade com solar fotovoltaica não é um problema de terra, né?
Então, eu não vou me concentrar nos comentários que pode ter da parte de opção, qual é o melhor local para utilizar as lâminas da água, até porque onde que ela surgiu, que foi no Japão, reservatórios de águas, ela tem bastante justificativas, mas nessa parte eu acho que são avanços tecnológicos e desafios de engenharia em OIM, né, apesar do preconizado ganho de redução da temperatura da célula de operação numa lâmina da água. Mas, bom, resumindo, essa parte solar não é um problema de espaço para produzir eletricidade, né? Aí ele passa para a parte do agro, né, o agri-fotovoltaico, o agri-PV, como se chama. Realmente é um potencial enorme, tá, que se tem que dar um pouco mais de atenção para chegar nesse setor. Ele até comenta, olha, as feiras são os momentos, as associações têm que se mobilizar para isso, porque a agricultura, ela utiliza, essencialmente, ela utiliza um recurso primário que é o sol, através da fotossíntese, produz grãos, produz, né, alimentos, o que seja. Então, a fotossíntese tem uma eficiência de 11%, tá? De 1%, desculpe, e no fotovoltaico a gente está chegando aos 20% de eficiência. Não é uma questão de competir com os alimentos, né? O Mitchell mostra que 1% do território arável ele conseguiria colocar uma quantidade de gigawatts enorme só na Europa, tá? Então, se a gente pegar os avanços tecnológicos que a gente vai ter, e se a gente pegar o setor agrícola no nosso país, a parte energética que ele consome muito diesel, certo? Sobretudo, claro, vai dizer diesel para tração, tá? Mas nós estamos no horizonte de 10 anos tração também elétrica, então nós estamos falando de avanços tecnológicos, de maquinaria agrícola, agricultura sustentável utilizando eletricidade, então o fotovoltaico pode entrar aí de forma competitiva e já tem situações que ele é muito competitivo. No processo, quase grande parte da nossa agricultura demanda água, tá? Sobretudo com a fronteira agrícola que se abriu. Também tem questões sociais de fornecimento de água para a população do semiárido, onde que o fotovoltaico é muito competitivo e N vezes competitivo com a geração diesel. Então, eu acho que no Brasil não se está explorando, tá? Tem uma limitação porque tem a tarifa de irrigação que está mudando, tá? Mas tem gente que tem que irrigar 24 horas. Então, na hora que tem sol, normalmente a tarifa elétrica para esse usuário é a mais elevada. Ele está autorizado, quer dizer, ele usa de madrugada porque a tarifa é mais barata. Então, essa colocação que ele fala, tá, do mercado agrícola, conhecer o fotovoltaico, é muito importante e um potencial enorme também de redução de emissões, tá? Porque nós estamos falando basicamente, né, da sustentabilidade para esse setor, né? Assim como ele usa o sol para produzir os alimentos, também utilizar o sol para um insumo que é energia, substituindo o diesel. O impacto é enorme, tá? Então, abre um espaço de exploração de caminhos, tanto de benefício ambiental, como linhas de crédito, né, que vão mais no sentido de desenvolvimento sustentável. Acho que a colocação dele nessa outra parte da agricultura é muito importante e o setor se concentrou na geração distribuída e em grandes usinas, mas eu acho que já está na hora de começar a abrir a discussão em feiras, não só feiras como a Intersolar, mas em feiras dedicadas ao setor rural, tá? A gente vai nessas feiras e vê fotovoltaico para GD, né? Mas eu tenho que ter agora aplicações, né, para maquinaria, para processo produtivo, né, agregar valor, né, nos produtos agrícolas, sobretudo em agricultura de pequeno e médio porte. E você, Rodrigo, o que você destacaria? Olha, eu gostei bastante do vídeo e eu concordo com a maioria aqui dos comentários que o professor Zilis trouxe. Eu vou abordar um só para trazer um extra aqui com relação à questão das aplicações flutuantes. Eu acho que aqui o que o professor Zilis também está trazendo, e eu acho que é uma decisão que o mercado vai dizer,
No caso brasileiro, que a gente tem um território continental, aonde esses sistemas vão ficar localizados? Na terra, na água, numa combinação dos dois. Quem vai dizer o mercado, aquilo que for mais competitivo e que tiver espaço, vai conseguir crescer. Eu reforço aqui que a gente tem 24 mil reservatórios hídricos com mais de 1 quilômetro de comprimento e que hoje não estão aproveitados para gerar essa energia elétrica. Então, eles estão ali disponíveis para a gente combinar esse reservatório, que muitas vezes é o reservatório de uma hidrelétrica, já tem uma infraestrutura, com a fotovoltaica. Então, aqui eu acredito que existe uma forma até de aproximar mais o setor hidrelétrico do setor fotovoltaico com esse tipo de inovação, né, que tem uma aplicação complementar com uma tecnologia que é uma tecnologia já conhecida do Brasil, que são as grandes e as médias hidrelétricas com reservatório. Fora isso, o próprio setor rural tem açudes, lagos, lagoas, que também pode aproveitar, se por acaso a propriedade não tem área de solo disponível, porque a área está sendo utilizada para uma finalidade produtiva, e ainda não consegue ou não quer, por qualquer motivo, incorporar a fotovoltaica com essa combinação dupla, aproveitar também a área de água ali disponível, né? Então, assim, é muito difícil a gente dizer de antemão para onde o mercado vai. Eu também não saberia trazer essa certeza para vocês. Eu acho que vai ser uma competição e uma disputa por esses espaços, e a inovação vai ter um papel fundamental nisso. Na parte do agro, Priscila, você estava comigo no podcast, né, que a gente fez específico de agro, e ali quem foi o nosso professor foi o Plínio Nastari, e ele comentou que 1/3 do PIB brasileiro, mais ou menos, vem do agro, né? E se a gente pensar que hoje mais ou menos 13% de toda a geração distribuída já está no agro, a gente percebe a importância cada vez maior que o agro vai ter para o setor. Eu concordo plenamente que a gente precisa, como setor, ir atrás dos segmentos consumidores, e esse também é um tipo de inovação. É inovação no nosso setor, assim como a Besolar já começou esse processo indo em feiras de agro, construção civil, saúde e outros setores que têm sinergia. É importante que as empresas comecem a frequentar esses ambientes e mostrar a tecnologia solar fotovoltaica como uma solução viável para esses setores que são grandes potenciais consumidores da tecnologia também. Tá certo. Nossa produção também entrevistou o Garrett Nielsen, que é diretor do Departamento de Energia dos Estados Unidos. Vamos ver a entrevista. Thank you for the invitation to speak here, and thank you for this opportunity to share the exciting work the U.S. Department of Energy is engaged in. As the amount of solar energy on the grid grows, the Department of Energy is making investments to better integrate large amounts of solar on the grid. In recent years, solar generation has grown from 0.1% of the U.S. electricity supply to nearly 3%. In some states, it represents more than 10% of the electricity supply, and it's only going to grow. Recent advances present new opportunities for solar to not only supply electricity generation, but also provide grid services that are essential for the safe and reliable operation of the grid. Of particular interest to the Solar Energy Technologies Office is the use of solar with other generation technologies to create hybrid systems. On November 12th, our office announced $13 million for 4 new research projects that will examine how solar can work in concert with other energy assets like hydropower and wind. These projects will look at how systems can contribute to grid operations, stability, and resiliency. Projects include a solar plus battery system in Florida, a solar system that incorporates battery storage and wind on islands in Hawaii, and, what might be of most interest to this crowd given the amount of hydropower in Brazil, solar plus hydropower on a small amount of battery storage in Michigan. Diving into the solar plus hydropower project specifically, the project team will optimize the attributes of solar photovoltaic system coupled with an existing hydropower facility to provide flexibility, stability, and grid forming capabilities needed for a resilient, secure, and affordable power grid. What is most exciting to me is that this project is to demonstrate viability of a renewable hybrid system. The work will occur at an existing utility grid-connected hydropower facility with an on-site photovoltaic array. We hope that lessons derived from this project will allow for the utilities and power producers to find innovative ways to leverage both hydropower and solar in the United States.
The lessons should be relevant to the Brazilian grid and will hopefully illustrate ways the plentiful hydropower in Brazil can work with solar energy to enhance grid reliability. These projects are part of a larger portfolio of over $200 million a year of solar investments made by the United States. The funds support cutting-edge technology development that drives leadership in solar energy and supports a growing and skilled workforce. Solar, along with wind and hydropower, is an essential and growing part of our nation's energy portfolio. It increases our energy diversity and strengthens our grid security. That's why renewables, paired with energy storage and energy efficiency, are critical elements of the overall energy and economic strategy. Key to their development and to that of all fuels is innovation. Innovation has not only driven the growth in renewables and spurred the development of other energy resources, it also helps us dramatically reduce our carbon emissions. We look forward to sharing the progress made on these projects and hope you are able to leverage the lessons to benefit Brazil. I want to thank you again for your time, and we're very excited to see what the future of solar energy in Brazil holds. Have a wonderful day. Rodrigo, o que mais te chamou a atenção na fala do Garrett? Bom, primeiro, o Garrett traz para a gente, né, a visão de um país que tem historicamente sido uma liderança em pesquisa, desenvolvimento e inovação na fotovoltaica. Muito do que o setor conseguiu conquistar ao longo dessas décadas de trabalho se deve aos esforços que foram feitos nas universidades e nos centros de pesquisa públicos norte-americanos em melhorar a nossa tecnologia, avançar a fronteira do conhecimento na solar fotovoltaica. Então, acho que eu queria fazer esse primeiro reconhecimento. Segundo, vejam que os números deles são impressionantes, né? Um projetinho, como ele diz, são milhões de dólares investidos, e isso salta aos nossos olhos aqui, porque a gente sabe o desafio que o Brasil tem para fazer ciência. Então, eu acho que aqui a gente tem uma sensação e uma visão da prioridade que um governo dá, independentemente da gestão de partido A e partido B. É importante dizer que isso é uma trajetória histórica de décadas nos Estados Unidos, mantendo investimentos consistentes em energia solar fotovoltaica e que trazem retorno e resultado. Os Estados Unidos é uma liderança em tecnologia e também em mercado e aplicação da fotovoltaica, gerando riqueza e emprego de qualidade para a sua população. Eu queria comentar agora um pouquinho dos projetos, vou falar rapidamente também para passar a bola na sequência. Primeiro, eles estão montando alguns projetos inovadores que já começam a combinar a tecnologia fotovoltaica com o armazenamento de energia elétrica para trazer mais versatilidade para a aplicação da solar fotovoltaica e também combinando o que a gente chama desses projetos híbridos, por exemplo, solar com hídrica e outras fontes, eles citaram o caso de eólica também, fazendo a implementação casada dessas tecnologias como uma forma de ter um ganho de sinergia nesse relacionamento que existe entre elas, porque as tecnologias, cada uma tem a sua característica, cada uma gera energia elétrica mais em um horário do que em outro, e elas, então, trabalhando em conjunto, são muito mais fortes do que trabalhando individualmente. Eu acho que aqui a gente tem uma gigante oportunidade de ação conjunta com o governo dos Estados Unidos, e é provável, né, uma vez que agora a gente tem uma mudança de gestão a partir do próximo ano, é provável que haja um novo alinhamento internacional na busca e na abertura de parcerias entre os Estados Unidos e países estratégicos. E o Brasil certamente é um grande país estratégico para os Estados Unidos, independentemente de partido que esteja no poder. Nesse sentido, a AB Solar tem o hábito de, há vários anos, representar o Brasil nos fóruns internacionais e também junto aos principais eventos do setor nos Estados Unidos. E aí eu já faço aqui, então, um pré-convite para os nossos associados para que acompanhem. Esse ano foi um ano muito difícil, mas quem sabe ano que vem as coisas voltando à normalidade, a gente tem a oportunidade de ir conhecer e visitar alguns desses centros de referência lá nos Estados Unidos. Então, para começar, seria isso, Priscila. E, professor, o que o senhor destacaria da fala do Garrett? Olha, ele praticamente me ajudou a responder a primeira pergunta, né, que você fez, qual a importância da inovação e da pesquisa tecnológica. Ele termina praticamente, antes de terminar, diz que a chave é a inovação. Tá?
E realmente o que eles estão fazendo nos Estados Unidos é buscando a integração da solar fotovoltaica, em particular com a rede, seja com a hídrica, com a eólica e também com as tecnologias de armazenamento. Então, voltando à primeira pergunta, né, ele ajuda a responder por que é importante, né, a inovação no setor. Porque a participação, ela é inexorável, né? Ela é inexorável, as resistências, podem existir resistências, mas todos os cenários mostram que nós vamos ter participação de fontes renováveis, eólica e solar, e a inovação que ele conta, né, ela está associada, diferente do que a gente falou no início do programa, vendo muito o dispositivo de conversão da luz solar em eletricidade, tá, na eletrônica de potência. Tá? E também, acho que foi também, quem falou foi, acho que foi o Weber, não me lembro agora, que falou que os inversores hoje são o cérebro desses sistemas, eles conseguem ver o estado de saúde da minha usina, eles conseguem fazer várias detecção de coisas, e aí também é uma oportunidade de inovação. Ele deixa clara a mensagem, a chave é a inovação, e não só na tecnologia do semicondutor, que converte a luz em eletricidade, mas cada vez mais, né, a parte da eletrônica de potência que vai poder proporcionar essa integração com as demais fontes passa pela eletrônica de potência. E nesse sentido, eu acho que aqui no nosso país nós temos uma indústria, tínhamos e ainda temos uma indústria eletrônica de potência que pode, né, desenvolver competitivamente todas essas soluções. E voltando à pergunta anterior, né, das novas soluções do AgriPV. Né? O AgriPV tem vários desafios de integração, né, que é um modelo reduzido do que é uma grande usina hidrelétrica com bateria, com eólica. Então, tem vários desafios para a nossa engenharia e para a nossa indústria que podem trabalhar em conjunto. É muito interessante escutar, né, o Garrett falando muito entusiasmado, né, não sei se provavelmente as coisas mudaram no DOI, no NEREL, e esperamos que, como tivemos no passado, né, o fotovoltaico, as aplicações fotovoltaicas no Brasil, para a edificação rural, ela iniciou com uma cooperação muito próxima do Departamento de Energia dos Estados Unidos e com o NEREL. Né? Então, a gente espera que haja uma aproximação, né, e a gente consiga desenvolver soluções em conjunto, aprendendo com coisas que eles estão desenvolvendo, sobretudo a Califórnia, tem vários exemplos que a gente pode ser útil para a gente. E muito interessante, foi muito bom escutar ele falar, né, e praticamente ele responde à primeira pergunta. A inovação é a chave para esse setor, e também o que falou o Weber, né, quem está entrando nesse setor agora esquece da conversa passada que dizia que se perdeu o trem da história do fotovoltaico. Esse trem e essa história está apenas começando e com novos desafios. Você imagina que se hoje instalamos 100 GB por ano, você imagina que daqui 5 anos teríamos que estar instalando 500 GB por ano. Então, há oportunidade para todos e é um mercado muito aberto e dinâmico e com grande potencial. Tá certo. Chegou o momento da sala privativa. Eu lembro a você que está nos assistindo que na volta a gente vai responder as perguntas do chat. Então não perca esse momento de interação. E o Rodrigo tem um quiz. Ele já adiantou para a gente no começo do programa, mas eu queria pedir para ele repetir a pergunta, né, Rodrigo? Claro, Priscila. Vamos lá, pessoal. Então me ajudem aqui, vamos ver se vocês vão acertar no palpite. Qual é, para a gente responder na sequência, hein? Qual é a fonte renovável que mais investe em pesquisa e desenvolvimento no mundo? Qual foi a que mais investiu aí em 2019? E você acha que os investimentos eles são mais públicos ou mais feitos pelo setor privado? Então tá certo. Eu vou dar meu palpite também, mas só daqui a pouco, porque agora é o momento de você clicar em uma das salas privativas e participar das palestras, porque a gente se vê já já.
Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para falar um pouquinho sobre proteção, né, de sistemas fotovoltaicos. Eu falo em nome da Clamper. A Clamper é uma empresa especialista em dispositivos de proteção contra surtos. Nós somos uma empresa 100% brasileira, mineira, para ser mais específico. Ficamos aqui sediados em Lagoa Santa, bem próximo ao aeroporto de BH, né? Então, quando vocês vierem aqui, estão todos convidados para darem um pulinho aqui na Clamper, conhecer as nossas instalações. Nós temos 29 anos de operação e esse ano nós abrimos a nossa primeira filial no Brasil, que é no Aeroporto Indústria. Então, nós somos a primeira empresa a trabalhar no sistema de aeroporto, tá, pessoal? Isso facilita nosso escoamento de mercadoria, vai ficar mais fácil ainda para vocês receberem os materiais da Clamper. A gente tem um diferencial muito grande que, por a gente ser brasileira, a gente consegue um estoque e escoar, né, mercadoria para vocês muito rápido, tá bom? Bom, quem é a Clamper, então, um pouquinho antes de falar sobre o que é a proteção? A Clamper é líder no Brasil, nós somos especialistas, temos mais de 40 milhões de produtos vendidos, hoje a gente já está se aproximando aí de 450 funcionários e a gente exporta bastante, então a gente tem 21 países protegidos pela Clamper, pelo nosso DPS, tá? Por sermos uma empresa especialista, a Clamper é uma empresa de um produto só. Nós temos um produto com 900 modelos, 900 variações, tá? Então, a gente teve que desenvolver bastante o nosso campo de pesquisa. A Clamper tem um laboratório aí que vai ficar com 400 metros quadrados. É o único laboratório da América Latina que simula ondas, né? Surto de onda combinada, classe 2+3. Nós temos um know-how aí, um conhecimento de 29 anos. Então, como a gente é especialista, a gente fabrica somente isso. O nosso P&D, nós temos uma equipe própria de P&D, então a gente está sempre desenvolvendo novos produtos, a gente está aí sempre escrevendo artigos, sempre à frente do mercado mesmo, tá? O desenvolvimento, né, novos produtos, a gente tem uma equipe própria de engenheiros, com 25 engenheiros, inclusive todos os vendedores. Meu nome é Rebeca, nem me apresentei, eu sou consultora de negócios e da Clamper, né, no segmento fotovoltaico, e todos os vendedores são engenheiros. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente também tem uma equipe de suporte técnico ao cliente de vocês, a vocês instaladores, aos distribuidores, a gente tem uma equipe de suporte técnico que responde bem rápido. E nós temos fabricação própria, então a Clamper fabrica aqui no Brasil, tá? Então a gente não importa, a gente não faz OEM, a gente produz mesmo, tá bom? A gente tem uma gama aí muito grande de produtos. Bom, a Clamper é baseada em 3 pilares, tá, pessoal? O primeiro deles para mim, a segurança, tá ao contrário aqui da apresentação. O primeiro pilar, para mim, então, é a segurança. A Clamper quer levar para o consumidor final, né? Levar para sua casa, para sua empresa, para o seu supermercado, comércio, indústria, segurança. A gente quer deixar vocês tranquilos de que aquele produto, nosso DPS, nosso dispositivo de proteção contra surtos elétricos, vai funcionar e vai proteger as pessoas que estão dentro daquela residência, vai proteger o operador que vai dar manutenção naquele inversor, vai facilitar a vida mesmo, tá bom? Segundo, para mim, é a economia, né? O nosso DPS hoje para o sistema fotovoltaico, que é o que a gente está conversando aqui, ele gera uma economia. Primeiramente porque ele representa 3% só, pessoal, do custo de um kit gerador. Então, a String Box tem um valor agregado muito baixo pelo que ela oferece. O que ela oferece? Ela garante o payback de vocês. O payback, né, todo mundo sabe, é o retorno sobre o investimento. Então, você investiu num produto, num kit gerador, para que ele dure 20 anos. O nosso DPS, a nossa String Box, vai garantir, né, vai trazer para o seu equipamento aquele payback, ele vai garantir a vida útil de 20 anos, tá? É isso que ele faz, tá bom? Ele não prolonga a vida útil, ele garante que aquilo que você pagou é o que você vai receber, tá? Seu equipamento não vai queimar por surtos elétricos. E, por fim, conforto. Onde você tem uma Combiner Box, onde você tem uma String Box, onde você tem um DPS da Clamper, você tem um conforto com a manutenção. Nossos DPS são plugáveis, então você só troca
o plug. Qualquer pessoa, não precisa ser eletricista, não precisa ser um conhecedor, uma pessoa que conheça de DPS, pode ir lá até mesmo com o sistema operando e trocar o plug, beleza? Então, segurança em primeiro lugar sempre, economia para a gente ter retorno, né? E o conforto com a manutenção. Como eu falei anteriormente, a Clamper exporta bastante e trabalha com empresas muito rigorosas no setor, né? Em todos os setores. Então, a gente tem muita certificação. A gente está certificado nos maiores órgãos do mundo e o que vocês precisarem, a nossa String Box, ela tem a gente tem aí o certificado dela de inflamabilidade, de proteção UV, e o certificado do nosso DPS, tá? E nós somos uma empresa, uma das melhores empresas para se trabalhar do mundo, tá? Bom, o Brasil, pessoal, lidera o ranking de descargas atmosféricas. Antes disso tudo, eu queria falar para vocês, muita gente não sabe, até mesmo na faculdade, no curso técnico voltado para a parte de elétrica, né? A gente não aprofunda muito sobre o que é um surto elétrico. O surto elétrico ele é proveniente de 3 fontes. Primeiro, chaveamento, né? Esse daí você representa 5% somente do surto na rede. Então, é chaveamento de chave seccionadora mesmo da sua concessionária de energia. Isso pode vir a diminuir a vida útil ou então queimar algum dos seus equipamentos na sua casa, tá? O segundo é o liga e desliga de grandes motores, que esse representa 85% dos surtos, tá? Elétricos na rede. Então, é um motor do seu elevador que sobe e desce o tempo todo, liga e desliga, acaba gerando esses pulsos na rede e pode atrapalhar também os seus equipamentos, tá? E por fim, que é o que a gente preocupa aqui no sistema fotovoltaico, né? É o raio propriamente dito, tá? E é isso que a gente tem que preocupar. O raio, o Brasil é o país líder mundial em incidência de raios. Pelo a nossa extensão, né? Por estarmos numa zona tropical, cai muito raio aqui. E isso gera 1 bilhão de prejuízo. Seja com a sua geladeira que queima, seu notebook, um supermercado que perde alguma coisa, a concessionária que tem que ressarcir alguns dos seus usuários. Então, é isso, 1 bilhão de prejuízo. E com a tendência, né, com esse aquecimento global, é que a cada 1 grau aumente a quantidade de raios também. Então, o Brasil tende a sofrer cada vez mais, tá? Espero que tenha ficado entendido o que é surto. O Juan, nosso consultor de negócios aqui também, está disponível aí no chat, tá, pessoal? Qualquer dúvida, pode mandar a pergunta para ele, que a gente vai respondendo aqui online, beleza? Bom, então vamos lá. Qual é o benefício da proteção contra surtos? O DPS, a String Box, não é obrigatória. Então, a 16690, né? Ela não torna obrigatória. Mas qual é o benefício de você ter um DPS? Na verdade, a 16690 fala que você tem que ter uma proteção, ali não fala uma String Box, tá? Bom, qual que é o benefício, então, de você ter uma String Box? Primeiramente, payback. Você vai ter o retorno sobre o seu investimento, vai ter a garantia lá. Segundo, segurança, que já falamos, né? Você vai ter a segurança, a pessoa que vai dar manutenção na sua usina fotovoltaica, ela vai desligar a seccionadora, não vai ter contato com nenhum equipamento vivo, né? Nenhuma parte viva, não vai pegar e encostar no seu inversor, não vai ter nada disso. Terceiro, economia, é um produto muito barato, pelo custo-benefício, né? Quarto, conforto e comodidade. Quinto, tempo, você vai garantir o tempo de vida útil. Por fim, a durabilidade. O nosso produto tem uma durabilidade muito grande, a gente não consegue nem medir, tá? Essa durabilidade, a norma, né, fala que o DPS tem que suportar um pulso, né, um surto na corrente máxima e pelo menos 15 na corrente nominal. Então, muita gente pergunta, Rebeca, qual que é a vida útil de um DPS? A gente não consegue falar, porque se ele for instalado de forma correta, ele pode durar aí 15, 20 anos. A gente tem um aqui na CEMIG que está desde 96 trabalhando. Então, assim, é impossível a gente falar sobre vida útil e durabilidade do equipamento, tá? Bom, vamos entrar então um pouquinho aqui agora sobre a nossa linha solar. A Clamper tem uma linha desenvolvida para a proteção fotovoltaica. Primeiramente,
Toda concessionária de energia solicita que no padrão de entrada você tenha um DPS, né? E a Clamper tem esse DPS, é o Clamper Front. A gente está desenvolvendo também uma caixinha já com DPS montada, mas hoje a gente tem um DPS Clamper Front. A gente tem tanto ele classe 1 quanto classe 2. A gente tem concessionárias no Brasil hoje que exigem classe 1, outras exigem classe 2. Temos também o DPS classe 1/2, tá, pessoal? Então, se vocês precisarem, ele protege tanto contra surtos com descarga direta, quanto descarga indireta, beleza? O Juan tá respondendo pergunta, tá, pessoal? Tô vendo chegando aqui, pode responder, pode mandando aí que o Juan vai respondendo, tá, no chat. Pro lado CC, a gente tem o Clamper Solar. Pessoal, é muito importante que a gente utilize corretamente o DPS para o lado CC. Por quê? Quando a gente fala de corrente contínua, a gente tem um risco muito maior, né? De gerar um arco elétrico, é uma corrente contínua, a gente está falando geralmente de tensões maiores, então a gente tem um DPS desenvolvido e próprio para corrente contínua. Então prestem atenção aí nas instalações de vocês, verifiquem mesmo que o DPS que vocês estão utilizando é o DPS correto, beleza? Então, a gente tem o DPS para o lado CC, que é o Clamper Solar. Temos ele em várias tensões, 150, 300, 600, 1000 e 1500 volts, tá? E agora a gente vai falar das String Box. O que é String Box? A String Box é uma caixa de junção. Então, já é o DPS montado já com a chave seccionadora, os bornes, já na grau de proteção IP65, que pode cair respingos d'água. Então, assim, já é uma caixa robusta preparada para vocês, tá? Hoje, a Clamper tem diversos modelos de String Box. A gente tem aí a 1x1, 2x2, 4x2, 3x2, 3x1, 3x3, 6x6, 6x2, 4x4, infinitos modelos. Então, se vocês precisarem de alguma seleção diferente, qualquer coisa que vocês precisarem, alguma customização aí, entre em contato com a Clamper, que com certeza a gente vai ter. Outra coisa muito importante de falar, pessoal, se vocês tiverem dúvidas também, a gente tem um livro no site da Clamper, o Juan vai mandar aí para vocês o link, para vocês baixarem, é um livro 100% gratuito, e lá vai estar explicando bastante coisa sobre o DPS, sobre modelos de string, vocês vão gostar bastante. Bom, então tá aqui todos os modelos. A String Box, como a gente percebe aí que os inversores, os maiores inversores, né, a maior quantidade de inversor é de 600 e de 1000 volts, nós temos duas linhas então de String Box. Uma linha para 600 volts e uma linha para 1000 volts. Pessoal, é muito importante utilizar a String Box de acordo com a tensão do módulo e do inversor. Não se utiliza uma String Box de 1000 volts no inversor de 600, a não ser que seja um inversor que suporte, tá? Por quê? O que o DPS faz? O DPS drena parte da corrente, tá? Parte dessa tensão aí de surto para a terra. Então, cada DPS foi feito para um módulo, para um inversor específico, porque cada módulo e cada inversor específico tem uma capacidade de receber esse surto. Cada DPS é específico para aquele módulo. Então, por favor, não utilizem o DPS de 1000 no módulo de 600, ou então entre em contato com a Clamper, que a gente vai verificar isso para vocês. A gente seleciona isso junto com vocês, tá? Temos várias configurações aqui, então, beleza? Bom, qual que é a vantagem? Então, eu acabei de falar para vocês, né, que não é exigido na norma que você tenha uma String Box. A norma fala que você tem que ter um objeto, uma proteção contra surtos. Ela não fala uma String Box. Mas quais são as vantagens da String Box? Primeiramente, o distanciamento entre o inversor e a linha energizada, né? A pessoa que vai lá, a pessoa que vai lá fazer a manutenção desse inversor, ela não precisa encostar na linha viva, ela não precisa chegar próximo. Então, o risco de arco elétrico é muito menor. A capacidade, a gente faz o DPS de acordo com a capacidade do seu inversor, do seu módulo. Então, você vai ter certeza que ele está selecionado de acordo, tá? Aí com
com o que ele necessita. Outra coisa também, pessoal, a gente não está tratando surto dentro do inversor. Quando você tem um protetor dentro do inversor, você leva o surto ali para dentro, então você diminui, de certa forma, a vida útil desse inversor. Então, se ele deveria durar 15 anos, ele vai acabar durando 10 ou menos tempo, tá? E para finalizar, a independência técnica. Então, é muito mais fácil para a pessoa que vai fazer uma manutenção, que vai fazer uma instalação, que vai fazer um projeto técnico que seja feito separadamente, né? Temos outras vantagens também, tá, pessoal? A Clamper escreveu um artigo sobre isso. Quem tiver interesse, pode mandar aí no chat, manda e-mail para o fotovoltaico@clamper.com.br, que a gente manda o artigo para vocês também. Bom, em 2020 também, a Clamper começou a produzir as Combiner Box. O que são as Combiner Box? São caixas de junção, né? São proteção maiores, para usinas maiores, para inversores maiores, com uma potência maior, beleza? Então, a gente também tem hoje algumas seleções já, alguns modelos, estamos desenvolvendo outros. Se vocês tiverem alguma dúvida, se quiserem conversar, se quiserem algum modelo novo, pode novamente entrar em contato conosco, beleza? Que a gente vai verificar a viabilidade de fazer um novo projeto. Mas hoje a gente já tem a 6x1, 10x1, 14x1, 12, 16 e 24 entradas e uma saída. Você pode utilizar até 24 módulos, né? Até 24 strings, 24 linhas de módulos, tá? Desculpa. Bom, pessoal, o nosso tempo aqui é pequenininho, então vou falar bem rápido. Para mini geração, né? Para microinversores, o que a gente tem? A Clamper hoje tem o DPS para o lado CA, beleza? E é muito importante a gente proteger. A gente também está desenvolvendo, então, uma caixinha para proteção dos microinversores, tá? Esses microinversores, eles são mais expostos por eles ficarem geralmente junto com as placas, né, em cima dos telhados, eles são mais expostos à descarga atmosférica. Então, a proteção que a gente está desenvolvendo é para ficar ali próxima, e eu tenho certeza que vai ser um produto inovador aí para vocês, tá? Bom, pessoal, agora eu vou passar um vídeo aqui para vocês poderem conhecer um pouquinho mais do nosso... Desde 1991, a Clamper é referência no desenvolvimento e fabricação de dispositivos de proteção contra surtos elétricos, sempre na busca por inovação. Somos a primeira empresa com filial no Aeroporto Industrial de Belo Horizonte. Nossos produtos são rigorosamente testados e possuímos certificações dos mais conceituados órgãos do mundo. Entre eles, temos uma linha exclusiva para a proteção de sistemas fotovoltaicos. Proteja seus equipamentos com a tecnologia da linha Clamper Solar. Então é isso, pessoal. Espero que tenha sido proveitoso aí para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estamos aqui à disposição, tá? Podem mandar e-mail aí para o fotovoltaico@clamper.com.br. E muito obrigada pela participação de vocês e pelo apoio aí. Um abraço e até a próxima. Boa tarde, gente. Obrigada, Carol, pela introdução. Quero dar boas-vindas a todos vocês que estão aqui com a gente hoje. E como a Carol comentou, hoje a gente vai falar um pouquinho de perspectiva de futuro da Resolução Normativa 482 e um pouquinho também desses últimos acontecimentos que a gente teve no setor. Então, vou compartilhar minha tela com vocês, espero que vocês já estejam vendo. E, sem mais delongas, vamos ao que interessa, que é o nosso papo. Bem, gente, como vocês sabem que acompanham o setor, vou pular aqui na introdução, porque a Carol já fez isso. A gente começou em maio de 2018 o processo de revisão da Resolução Normativa 482. Esse processo estava caminhando, né, digamos assim, de uma forma mais orgânica, passando pelas etapas de revisão que são previstas na Lei das Agências Reguladoras. A gente teve, em janeiro de 2019, a publicação da análise de impacto regulatório. Em outubro do ano passado, a gente teve a apresentação da ANEEL, da minuta, do que a agência propunha fosse a nova resolução normativa que efetivamente aí substituiria ou atualizaria a resolução normativa 482. Quando a gente teve a publicação dessa minuta pela agência, a gente teve, por outro lado, uma surpresa muito grande gerada no setor e, com isso, vários acontecimentos começaram a se dar.
né, diversas manifestações da sociedade civil encampadas muito aí ao redor da hashtag do movimento Taxar o Sol Não, então se manifestando efetivamente contra as alterações bruscas propostas pela ANEEL. A gente teve também disso, né, decorrente dessas manifestações, um envolvimento bastante grande do Congresso no ano passado, que ficou de fato bastante envolvido, bastante tocado com o assunto referente à revisão da Resolução Normativa 482, e desse envolvimento do Congresso, do fato do assunto ter ganhado mesmo as mídias, né, envolvido os jornais, envolvido a sociedade. Manifestações do presidente, em janeiro desse ano, Bolsonaro fez a primeira manifestação se posicionando publicamente contrário à revisão, né, a taxação do sol, digamos assim, mas sempre tirando, de certa forma, o corpo da linha, dizendo que, no final das contas, caberia à ANEEL tomar a decisão final sobre o que seria aí o futuro dessa revisão. Seguindo o envolvimento da presidência, de novo, ainda muita contestação sobre o que viria, de fato, a ocorrer com a resolução normativa. A gente teve a pandemia que assolou nosso país, que acabou tirando o foco completamente dessa discussão. E se, por um lado, a saída do foco, né, da revisão da 482 pode ser visto como positivo para o setor, porque isso acabou desacelerando o processo de revisão, sem dúvida alguma, por outro lado, isso também fez com que a gente ficasse um pouquinho mais distante de conseguir um marco legal para a geração distribuída, que tem sido um pleito bastante ativo do setor ao longo de todos esses tempos. Então, esse é um ponto importante aí para a gente ter em mente. A pandemia mudou muito a dinâmica do nosso debate, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E aí, eu vi até que já foi objeto de uma pergunta no chat. Recentemente, a gente teve a manifestação do TCU, Tribunal de Contas da União, a respeito das situações envolvendo a revisão da 482. Então, apesar da revisão da 482 ser um processo mais amplo, eu vou propor, né, a gente vai começar dos últimos acontecimentos até a gente chegar aqui de volta nas manifestações da sociedade civil. Então, a gente vai fazer o caminho reverso nessa história, porque acho que isso vai ajudar a gente a construir um pouquinho mais o entendimento do que vai ser efetivamente os próximos meses para a geração distribuída. E aí, antes de tudo isso acontecer, né, e tudo isso eu estou dizendo, na verdade, esse último acontecimento da manifestação do TCU acontecer, o que o setor tinha eram manifestações muito firmes da ANEEL de que a votação do que vai vir a ser a nova resolução normativa que vai substituir a 482 aconteceria efetivamente no primeiro semestre do ano que vem. Então, essa é uma sinalização que a agência já vinha dando na pessoa do Efraim Cruz, que é o relator, né, que assumiu, é o diretor que assumiu a relatoria da 482 em março desse ano, depois que o Rodrigo Limpe saiu da ANEEL e foi para o Ministério de Minas e Energia para efetivamente aí assumir a cadeira de secretário de Energia Elétrica, o que não deixa de ser engraçado, né, porque o Limpe, quando ele era diretor e relator da 482, ele se manifestava muito no sentido de que ele não podia fazer mais pela 482, porque fazer mais do que a proposta da agência necessitaria da criação de uma política pública para o setor. E agora, na cadeira de secretário, ele está mais do que apto, efetivamente, a criar uma política pública para o setor de geração distribuída. Então, acho que essa é uma reflexão importante quando a gente fala de atores que podem ajudar a moldar os próximos meses da resolução normativa 482. Então, começando a olhar aí, a gente começando a olhar efetivamente de uma forma, né, um pouco mais ampla, muito do questionamento que a gente teve ao redor da manifestação do TCU, do Tribunal de Contas da União, e aí o questionamento que eu estou falando é o questionamento nosso enquanto setor, gira em torno de 3 perguntas principais, né? Por quê? Ou seja, qual o motivo do TCU ter se manifestado sobre a revisão da 482? O quê? Né? Qual foi o objeto dessa manifestação? E como o envolvimento do TCU vai impactar, vai moldar a decisão da ANEEL, ou vai aí, nas palavras mesmo de vocês, desequilibrar um pouco o debate referente à revisão da 482. Então, acho que essas são grandes perguntas. Para a gente começar a responder essas perguntas, a gente precisa entender por que efetivamente o TCU se manifestou, por que a 482 chamou a atenção do TCU.
E aí, a resposta mais direta, a resposta mais objetiva para essa pergunta seria dizer que o TCU foi provocado pelo Ministério Público a se manifestar sobre a revisão. Mas, diferentemente do que algumas pessoas pensam, o Ministério Público provocou o TCU a se manifestar sobre uma ótica positiva para a geração distribuída. O Ministério Público queria que o TCU se manifestasse no sentido de que, quando a ANEEL, em outubro aqui de 2019, apresentou uma minuta de texto que seguia uma metodologia completamente contrária à metodologia que foi apresentada para consulta pública da sociedade civil em janeiro de 2019, a agência estava, na verdade, descumprindo as obrigações que ela tinha enquanto reguladora. Ela estava, na verdade, descumprindo as obrigações que ela teria de acordo com a lei das agências reguladoras, que foi sancionada em 2019, no decurso de 2019, aí no governo Bolsonaro. Então, o Ministério Público, visando defender o consumidor, provocou o TCU para que o TCU dissesse que, se a ANEEL resolveu mudar a metodologia, ela deveria reiniciar o processo de revisão para honrar um princípio que no direito a gente chama do princípio da boa-fé, princípio da transparência e até mesmo a participação da sociedade. O TCU, analisando aí toda a situação, entendeu que, na verdade, não havia nada de errado na conduta da agência, que a ANEEL não descumpriu nenhum desses princípios e que, portanto, ela estava autorizada a continuar a revisão. E que essa revisão, na verdade, na visão do TCU, se fazia necessária porque, quando a gente olha para a compensação que a gente tem hoje, para a estrutura que a gente tem hoje de tarifa, que vocês estão vendo aqui na tela, a gente teria uma compensação integral de todas as componentes tarifárias, e aqui eu não estou falando de tributos, porque tributo é uma questão que não é regulatória, e essa compensação integral, na visão do TCU, seria injusta com os outros consumidores. E, portanto, caberia à ANEEL, sim, concluir a revisão para, de alguma forma, propor que se chegasse ao fim, que se chegue ao fim desse desequilíbrio que, na visão do TCU, a existência aí da 482, no seu formato, criou para o sistema tarifário de maneira geral. Só para lembrar, gente, quando a ANEEL fez a revisão dela, a proposta de revisão dela original, ela apresentou 5 alternativas possíveis, que vão que vai aí de 0 a 5, e essas alternativas implicavam em que cada uma delas a gente perderia uma componente tarifária. Então, na 1 a gente deixaria de compensar a distribuição, na 2 a transmissão também, na 3 os encargos do transporte da energia e no 4 toda a parcela TUSD. E na alternativa 5 a gente deixaria efetivamente de compensar também os encargos da parcela energia da nossa tarifa, que seria então uma relação mais ou menos como essa que vocês estão vendo. Eu injetaria 1 kWh para um cliente, e se esse cliente consumir 1 kWh valorado a 50 centavos, o meu quilowatt-hora só seria capaz de abater da conta dele o equivalente a 19 centavos, ou seja, a cada quilowatt-hora gerado, o meu cliente continuaria com 31 centavos remanescentes para pagar. Seria a alternativa mais brusca apresentada pela ANEEL. Feito isso, então, dado esse entendimento, o TCU se manifestou, então, a gente já viu por quê, porque ele foi provocado e, apesar de ter entendido que a ação da ANEEL estava correta, ele entendeu que, enquanto um órgão que cuida de qualquer ação referente ao orçamento da União, a 482 impacta o orçamento da União, de acordo com o TCU, e ao impactar esse orçamento, caberia a ele se manifestar ainda que de ofício sobre o tema. O que é exatamente ao desequilíbrio que ele entende que existe no sistema de compensação e o como foi determinando que a ANEEL, em 90 dias, apresente um plano de ação para concluir a revisão. E aí, acho que a gente vai efetivamente nas perguntas que vocês estão interessados, Como isso vai impactar a revisão da 482? Honestamente, eu não acho que isso vai ter um grande impacto na revisão, porque a ANEEL já tinha um plano de concluir a revisão no primeiro semestre do ano que vem e esse plano está ou deve ser mantido. A apresentação de um plano de ação pela agência em 90 dias não conflita com o plano inicial da ANEEL de concluir esta revisão no primeiro semestre do ano que vem, efetivamente. Mas, e apesar da análise do TCU ter sido completamente parcial, desconsiderou as manifestações da Absolar, da BGD, do MSL que foram feitas no processo, o TCU deu uma sinalização importante para todos nós enquanto setor.
Se nós quisermos que a geração distribuída continue existindo tal qual como é hoje, precisa-se que haja efetivamente a criação de uma política pública para a geração distribuída. E a melhor oportunidade que o setor tem hoje para a criação dessa política pública é por meio da medida provisória 998, que é uma medida provisória que foi apresentada no dia 2 de setembro pelo governo, referente ao setor elétrico. Ela trata de diversos temas, vocês estão vendo alguns deles aqui, não vou entrar em todos. E a medida provisória em si não trata sobre geração distribuída. Porém, nas emendas que foram enviadas pelos parlamentares a essa medida, o que são essas emendas, gente? São os parlamentares fazendo sugestões de alteração ao texto da medida provisória. Dentre essas emendas, tivemos 11 emendas que versam sobre a criação de um marco legal para a GD. O processo de votação de uma emenda, de uma medida provisória, é extremamente rápido. Se o Congresso, efetivamente decidir por votar, o Congresso pode optar por deixar a medida provisória caducar, não se manifestar sobre ela, e aí ela perde o efeito. Mas, recentemente, a medida provisória ganhou um relator, que é o deputado Léo Moraes. Inclusive, amanhã ele vai realizar uma reunião com as associações do setor, a Absolar vai participar dela, estarei lá presente representando a associação, para levar o nosso pleito de que essa emenda seja aceita, a emenda do Marco Legal da Geração Distribuída, e a gente tem aí, de fato, a medida provisória convertida em lei e trazendo esse marco legal que a gente tanto precisa. Eu vou passar rapidamente por algumas das emendas que foram apresentadas. Acho que a gente não vai ter tempo de entrar, mas basicamente a gente teve dois tipos de emendas positivas para o setor que criam um marco legal. Umas que criam um marco legal a partir de gatilhos de penetração e outras que criam, essa também é gatilho, e outras que criam um marco legal a partir de uma data específica, Ou seja, a regra só mudaria a partir de uma data ou a regra mudaria a partir de um gatilho de penetração. Em qualquer uma dessas alternativas, o nosso entendimento, o meu entendimento, é de que o setor sai com qualquer uma dessas emendas que eu estou mostrando, se aprovada, o setor sai com um cenário muito mais favorável do que a conclusão da revisão hoje pela ANEEL, sobretudo após a manifestação do TCU. Tá? Em todas essas emendas, a gente termina num cenário comum, que é o pagamento do FIU-B. O que vai mudar é que em algumas a gente começaria a pagar o FIU-B daqui a 5 anos, em outras daqui a 10 anos, ou ainda de forma escalonada ao longo do tempo, mas sempre preservando o direito adquirido dos projetos que já estejam conectados à rede em até uma determinada data após a mudança da regra, para que o setor e os investidores possam se programar no tocante aí às suas ações. Então, acho que a mensagem que eu deixo aqui, o meu tempo está acabando, eu sei que foi um pouco corrido, mas é de fato da importância da gente se mobilizar em torno da vinda de um marco legal por meio da MP 998. O último prazo para votação dessa MP é na primeira semana de fevereiro, e se o setor se mobilizar da forma correta e da forma estratégica, a gente poderia chegar num cenário em que a gente comece o ano de 2021 efetivamente com um marco legal para geração distribuída aprovado, e isso poria fim aí a muitas das incertezas regulatórias que a gente tem efetivamente ao longo do nosso setor. O Alberto Vico, ele colocou uma pergunta: a emenda traz sim mais subsídios. A emenda não, a MP 998 traz mais subsídios ao carvão. Eu concordo com você que é um absurdo mesmo, espero que essa emenda seja rejeitada pelo relator. Gente, essa era a minha mensagem principal que eu queria deixar para vocês. Eu não sei se a gente tem tempo para alguma pergunta, mas se tiver, eu estou à disposição. Se não, queria agradecer a presença de vocês aqui nessa tarde comigo. Muito obrigada. Obrigada, Bárbara, pela participação aqui na nossa sala privativa do meu financiamento solar. Estamos de volta e olha, o chat bombou com as perguntas do Rodrigo. Não vai nem dar tempo de eu falar de todo mundo que participou e que deu o seu comentário. Eu vou ler aqui pelo menos 8 nomes dos nossos telespectadores que têm a mesma opinião para a resposta. O Antônio Ribeiro, a Vanúbia Gomes, o Paulo Elias, o Rafael Pulha, o Enes Gonçalves, o Luiz Fernando Camargo, o Fábio Júnior Cabral e o Luan Ramos.
E todos esses disseram o seguinte, Rodrigo, eles acham que a fonte renovável que mais investe em pesquisa e desenvolvimento no mundo é a energia solar fotovoltaica. E os investimentos são mais privados. Agora eu vou dar a minha opinião. Eu acho que é a eólica, mas acho também que os investimentos são os privados. Agora você tira a nossa dúvida. Bom, então a boa notícia é que a grande maioria de quem deu palpite acertou. Eu Priscila. sabia que eu ia pagar mico de novo. Ou seja, a boa notícia é que a energia solar fotovoltaica, pessoal, segundo o estudo das tendências globais em investimentos em energias renováveis de 2020, que foi publicado pela Bloomberg, em parceria com a Escola de Frankfurt, esse ano, esse estudo fez o levantamento e para 2019, só no ano de 2019, o setor de energia solar recebeu 6,7 bilhões de dólares em investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Isso é mais do que a somatória das fontes eólica, biocombustíveis, biomassa, pequenas hidrelétricas, geotérmica e energia através das fontes marinhas, marés, ondas e outras. Ou seja, a solar é maior que a somatória de todas essas outras combinadas quando a gente fala em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Isso só reforça o que o professor Ziles comentou, a importância-chave dos investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação para o setor. Agora, é público ou privado? Também vocês todos acertaram, agora foram todos. Que é bom. Privado. 2/3 dos investimentos vieram do setor privado e 1/3, ainda importantíssimo, representativo, do setor público. Ou seja, isso mostra, né, são, portanto, quase 2,4 bilhões vindo do setor público no mundo e o resto do setor privado. Isso mostra a importância que essa sinergia das empresas com a inovação tem no nosso setor. Para a gente ter uma ideia, no caso dos biocombustíveis, é o inverso. É o setor público que investe mais do que o setor privado. Né? Quem acompanha essa nossa tendência de setor privado investindo mais é a energia eólica. Na biomassa é meio a meio. Né? Então, ou seja, para a gente ver aqui como é importante esse tema que a gente está tratando hoje e como é um volume importante que está sendo investido pelo setor acreditando na inovação e na pesquisa como caminho de futuro. Então, parabéns para todo mundo que acertou. Muito obrigada pela participação, que foi realmente maciça. Muita gente respondeu no chat. E agora, então, a gente vai responder as perguntas das pessoas que também fizeram perguntas no chat. Eu estou aqui com alguns comentários. O comentário do Ricardo Suassuna, da Matrix Energia. Ele comentou: parabéns pelo evento de altíssimo nível. Muito obrigada, Ricardo. Que bom que você está gostando do nosso programa. E aí ele fez uma pergunta que é a seguinte: diante das inovações tecnológicas, qual a estimativa de redução de CAPEX para os próximos 10 anos em termos percentuais? Quem responde? Eu posso responder, Priscila. É uma ótima pergunta, é uma pergunta difícil. Então eu vou trazer aqui duas estimativas, duas projeções de futuro para inspirar o Suassuna e quem mais está interessado no tema. Segundo a Bloomberg New Energy Finance, ela projeta que a energia solar fotovoltaica até 2030 deve conseguir reduzir o seu preço em média em 22%. Isso então é a projeção dos analistas de mercado. Agora eu vou falar para vocês uma projeção de um dos maiores programas de pesquisa e desenvolvimento do mundo. A gente recebeu aqui hoje um dos nossos entrevistados falando dele, que é o Departamento de Energia dos Estados Unidos. Ele tem um programa estratégico chamado Sunshot, que foi inspirado no programa Moonshot, que foi o programa que levou a humanidade até a Lua, né, com aquela campanha, aquela ação estruturante aí de exploração espacial. Então, depois do Moonshot, os Estados Unidos lançou o Sunshot. O objetivo não é levar o homem para o Sol, mas é trazer a energia do Sol para abastecer os Estados Unidos. E a meta deles até 2030
é de reduzir em 50% o preço da energia solar em comparação com o preço de hoje, 2020. Então vejam aí como é audacioso esse programa também. Tá bom, eu tenho uma pergunta aqui também, acho que o professor pode responder. É a pergunta do Max Lúcio Borges, da EleveSol. Como está a situação dos inversores híbridos? Max Lúcio Borges, né, a sua pergunta, entendo que é a situação desses inversores no marco regulatório brasileiro, né, porque se for falar a situação dos conversores corrente contínua, corrente alternada, que híbridos, no caso, está dizendo que também podem ter um armazenamento, tá? Tecnicamente eles estão bastante evoluídos, tá? Tem mercados onde já são adotados, mas eu estou entendendo que essa pergunta é a situação no nosso país, tá? No nosso país houve umas iniciativas do Inmetro, também promovidas e apoiadas pela ABSolar, de introduzir na portaria do Inmetro os inversores híbridos. Isso não foi efetivado, tá? Não foi atualizada essa portaria, e conversando com os técnicos da ANEEL e toda a história que vocês conhecem da atualização da 482, também chamada também com a atualização da 687, a iniciativa que foi tomada. Se criou uma comissão de estudos na BNT dedicada exclusivamente aos inversores híbridos, para a gente ter uma norma brasileira, né, de inversores híbridos que contemple tanto a interface de conexão, que é a que dá o parecer de acesso, e que me dá as garantias também ter o armazenamento. O status dessa comissão está bastante avançada, eles têm mantido reuniões mensais, e eu espero que por início ou primeiro semestre do ano que vem já tenha, né, uma primeira consulta pública dessa norma. Independente da norma, tá, eu posso citar as nossas atividades aqui que ela acompanha, né, nós temos pesquisadores nossos que estão envolvidos nessa norma, nós estamos montando a infraestrutura laboratorial, porque não adianta ter a norma, tá, então a gente interage com a indústria, seja a indústria que está no Brasil ou que estão com produtos no Brasil, tem acompanhado, e nós estamos montando a infraestrutura para inversores híbridos até 30 kW, que a gente entende que é um mercado que vai ser utilizado em GD de pequeno e médio porte. Tá? Já o grupo de eletrônica de potência da Universidade Federal de Santa Maria está trabalhando conjuntamente e também está montando essa infraestrutura. Então, a situação hoje não está devidamente regulada, tá? Mas se está pavimentando o caminho que está prevendo a introdução, né, desse dispositivo na GD no médio prazo. Tá bom. O nosso ABSolar Inside by Intersolar está acabando, e eu quero agradecer demais a presença do professor Ziles aqui no programa. Muito obrigada, viu, professor? Foi um prazer tê-lo aqui com a gente. Para mim também, né, compartilhando aí com vocês, com a ABSolar, com o Rodrigo, né, companheiro já nós estamos falando de 2010, 2009, todos os trabalhos que a gente fez, grupo de trabalho, Ministério, ANEEL, e o caminho tá só começando, né? Então a gente vai precisar, todos os atores, né, discutir e trabalhar, né, para pavimentar esse caminho de muito futuro do uso do sol no nosso país e também com o planeta como um todo, né? Digamos, a energia solar, como vocês viram na resposta do Chris, é o que tem mais investimento em inovação, e essa inovação tem a percepção do mercado, tá? Mas também as diretrizes, né, as políticas declaradas, né, de desenvolvimento sustentável, e é inexorável a gente cada vez mais utilizar o sol, né, e
Tem várias tecnologias, nós estamos aqui dedicando à fotovoltaica, certo? Mas tem outras tecnologias que também convertem a luz do sol em eletricidade, que também pode utilizar, que a gente não teve oportunidade de explorar agora, outras perguntas que teve aí de participantes, que depois a gente pode, né, em algum momento eles podem mandar e-mail para mim ou para o Rodrigo, que a gente contempla perguntas que não foram atendidas. Muito obrigado pelo convite, AB Solar, e desejo um bom resto de semana a todos. Tá certo, para o senhor também. Rodrigo Sawaia, obrigada pela companhia durante todo o AB Solar Inside by Intersolar South America. Foi demais, Rodrigo. Mas antes de encerrar, eu sei que você tem um recado sobre a feira Intersolar, não é isso? Priscila, foi uma delícia, obrigado, dividir esses episódios contigo, é sempre um privilégio, um prazer. Agradecer também o professor Zilli, sempre dividindo seu conhecimento e sua empolgação que ajuda esse setor há décadas. Agradecer ele por isso também, por todo o trabalho e pela formação de profissionais que ele já trouxe ao nosso setor e que continue essa trajetória importante, agora ele como diretor, inclusive, do IE da Universidade de São Paulo, né, uma oportunidade grande aí de contribuir. Queria justamente compartilhar e convidar aqui com todos que estão nos assistindo, já agradecendo a atenção e o tempo de todos, convidá-los para participar com a gente do maior evento do setor em 2021. Né? Essa edição especial da AB Solar Inside foi justamente trazida a vocês pela Intersolar, nosso parceiro estratégico aí nesse grande evento, que é a Feira Intersolar, e também tem o Congresso da Intersolar, os dois acontecendo já previstos, já planejados para 2021. A gente espera vocês lá, participando com a gente nesse grande evento do setor. Vão ser centenas de expositores, mais de 380 expositores já confirmados, um público de dezenas de milhares de participantes, previsão aí de 28 mil pessoas. Até lá, a gente está confiante, já teremos vacina, pandemia resolvida. A gente vai ter também, essa feira acontece em São Paulo no mês de agosto de 2021, e quem tiver interesse em conhecer mais, entre em contato com os organizadores da Intersolar. No chat aí a gente vai ter os detalhes para quem quiser acessar mais. A gente espera vocês lá também, além das outras todas as atividades que a AB Solar tem feito aqui. Priscila, obrigado mais uma vez. Obrigada, Rodrigo. E muito obrigada a você que nos acompanhou durante todo o AB Solar Inside by Intersolar. Foi muito bom ter a sua companhia. Eu lembro que você vai receber no seu e-mail um resumo técnico de tudo o que a gente discutiu aqui. Muito obrigada pela companhia mais uma vez e nos encontramos no próximo AB Solar Inside. Até lá!